Olá, queridos irmãos e irmãs. Você já ouviu falar de 3 homens na Bíblia que nunca enfrentaram a morte? Enquanto a maioria de nós está destinada a experimentar o fim da vida terrena, as Escrituras revelam uma realidade completamente diferente para 3 pessoas muito especiais. Quem foram esses homens? O que houve em suas vidas que os fez escapar desse destino comum? E, acima de tudo, o que suas histórias têm a nos ensinar hoje? Vamos começar essa jornada descobrindo o primeiro deles, Enoque, o homem que caminhava lado a lado com Deus. Em Gênesis 5:24 lemos: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Essa breve frase resume uma das histórias mais misteriosas e poderosas da Bíblia. Enoque viveu por 365 anos. O que pode parecer muito para nós, mas era pouco comparado à média de vida das pessoas da sua época, que frequentemente ultrapassavam os 900 anos. No entanto, o que tornava Enoque notável não era a duração da sua vida, mas a profundidade dela. Ele viveu na 7ª geração após Adão, aproximadamente 3 milênios antes do nascimento de Cristo. Era um tempo que precedia o grande dilúvio, marcado por avanços tecnológicos impressionantes, mas também por uma decadência moral alarmante. A humanidade estava se espalhando rapidamente pela terra, fundando cidades, desenvolvendo cultura e ciência, mas também mergulhando mais fundo no pecado e na corrupção. De acordo com tradições antigas, como as preservadas no livro de Enoque, um texto considerado apócrifo, ele teria sido um homem de sabedoria incomum, agraciado com revelações celestiais sobre os segredos da criação e os julgamentos futuros de Deus. Agora, imagine viver numa sociedade que se deteriorava dia após dia, um mundo cada vez mais distante do seu Criador. Em meio a esse caos, Enoque escolheu trilhar um caminho diferente. Ele não apenas cria em Deus, ele vivia em comunhão com Ele. A Bíblia não nos fornece muitos detalhes sobre como era esse relacionamento. Será que Enoque tinha visões? Será que ouvia a voz de Deus com clareza? Ou será que ele simplesmente experimentava uma presença tão constante e real que moldava cada passo que dava? O fato é que, ao longo dos anos, Enoque desenvolveu uma intimidade profunda com o Senhor, uma caminhada diária que transformou sua vida por completo. E então, em um dia aparentemente comum, ele desapareceu. Não houve cerimônia, nenhum enterro, nenhuma sepultura. Enoque simplesmente foi levado por Deus, uma partida silenciosa, mas cheia de glória. Um testemunho poderoso de que é possível viver tão perto de Deus que até a morte perde o seu poder. A Bíblia é clara. Deus o tomou para si. Apenas isso. Um mistério envolto em simplicidade. No entanto, o autor de Hebreus 11:5 nos dá mais uma peça desse quebra-cabeça. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Você consegue imaginar o impacto dessa partida na vida de sua família? Talvez seu filho, Matusalém, que viria a ser o homem mais longevo registrado na história, tenha procurado seu pai dia após dia, esperando vê-lo retornar. Mas Enoque havia sido levado ao céu, poupado do sofrimento da morte. E o que essa história nos ensina? Ela nos mostra que mesmo em tempos de escuridão moral, é possível viver uma vida que agrade profundamente ao coração de Deus. Uma vida tão conectada ao Criador que ultrapassa as barreiras da existência terrena. O segredo de Enoque não estava em rituais complexos ou práticas religiosas exageradas, mas na simplicidade de andar com Deus dia após dia, em fidelidade, fé e comunhão. Agora, avancemos no tempo para encontrar outro homem cuja história também desafia as leis naturais. Um homem cuja vida foi marcada pelo poder divino e cuja partida foi igualmente espetacular. Estamos falando de Elias,
o profeta de fogo. Cerca de 1000 anos após o dilúvio, no turbulento século IX a.C., surge Elias. Seu ministério se desenrola num período sombrio para Israel. Era o tempo da dinastia de Acabe, rei do Reino do Norte. Acabe não apenas liderava mal, ele havia se casado com Jezabel, uma princesa fenícia devota do deus Baal, o símbolo da fertilidade e das tempestades. Essa união trouxe mais do que problemas políticos, trouxe idolatria para dentro da casa real. Jezabel importou centenas de profetas pagãos, sustentados com os recursos do próprio palácio. Ao mesmo tempo, iniciou uma perseguição implacável contra os verdadeiros profetas do Senhor, tentando apagar a chama da fé em Israel. Altares pagãos brotavam por todo o país. A adoração a Baal e a Será tomava conta das praças, das colinas e até mesmo do coração do povo. Foi nesse contexto caótico e hostil que Deus levantou Elias, e seu ministério não seria comum. Elias foi um profeta diferente. Sua presença causava temor, sua voz carregava autoridade e seus atos eram sobrenaturais. Foi ele quem declarou uma seca sobre Israel, uma seca que duraria 3 anos e meio, como juízo direto de Deus. E foi ele quem teve coragem de confrontar o rei Acabe e, posteriormente, desafiar centenas de profetas de Baal em um duelo espiritual no Monte Carmelo. Foram 450 profetas de Baal que se reuniram no Monte Carmelo naquele confronto histórico. E Elias, com ousadia, clamou ao Deus verdadeiro e viu o fogo descer dos céus, consumindo completamente o sacrifício sobre o altar. Nenhuma dúvida restou. Ali estava o Deus vivo de Israel. Elias também foi o homem que, com oração, fechou os céus e depois, com a mesma fé, viu as nuvens se formarem, trazendo de volta a tão esperada chuva sobre uma terra ressequida. Mas mesmo um profeta tão poderoso não estava isento das dores humanas. Logo após a vitória no Carmelo, Elias fugiu. Sim, ele correu. A ameaça de Jezabel, furiosa por ver seus profetas derrotados, o fez buscar refúgio no deserto. Ali, sob uma árvore, pediu a Deus que tirasse sua vida. Estava cansado, assustado, exausto. E foi nesse momento de fragilidade que Deus mostrou que sua força também se manifesta no silêncio. No Monte Horebe, o Senhor se revelou a Elias, não por meio de um vento forte, nem no terremoto ou no fogo, mas em um suave sussurro. Um som tranquilo e delicado que penetrou o coração do profeta abatido e renovou sua alma. Deus ainda tinha planos para Elias. Ele precisava continuar, precisava ungir reis, treinar Eliseu, seu sucessor, e cumprir sua missão. Anos depois, ao final de seu ministério, algo extraordinário aconteceu. Elias caminhava com Eliseu às margens do Rio Jordão. Num gesto simbólico e poderoso, tocou as águas com seu manto e o rio se abriu. Os dois atravessaram a seco, lado a lado. E então, em meio a essa caminhada, o céu se abriu novamente. Um carro de fogo, puxado por cavalos flamejantes, desceu e separou os dois. Elias foi elevado aos céus em um redemoinho diante dos olhos atônitos de Eliseu. Eliseu, emocionado, exclamou: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros!" Uma expressão que reconhecia o valor espiritual de Elias como defensor e guia do povo. O manto de Elias caiu e Eliseu o recolheu. Um gesto que representava a passagem do bastão, a transferência da unção profética. Elias, assim como Enoque, não experimentou a morte. Foi levado ao céu em glória, e sua história não terminou ali. Séculos mais tarde, Elias apareceria novamente. No Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés, ele conversaria com Jesus sobre a cruz que o aguardava em Jerusalém. E até hoje a tradição judaica aguarda o retorno de Elias, com base na profecia de Malaquias 4:5, como o precursor da vinda do Messias. Mas agora, vamos falar do terceiro personagem, talvez o mais misterioso de todos,
Melquisedeque. Quem foi esse homem? Um rei, um sacerdote, um ser celestial. Melquisedeque aparece no cenário bíblico em um momento inesperado. Aproximadamente no ano 2000 a.C., Abraão, ainda chamado de Abrão, retorna de uma batalha onde resgatou seu sobrinho Ló e derrotou os reis inimigos. E nesse caminho de volta surge Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Antes de Cristo, na antiga região de Canaã, durante o período conhecido como a Era dos Patriarcas, existia um lugar chamado Salém, uma cidade que, segundo muitos estudiosos, seria mais tarde conhecida como Jerusalém. Naquele tempo, a terra era composta por diversas cidades-estado, cada uma governada por seu próprio rei. Essas cidades frequentemente entravam em conflito umas com as outras, disputando poder, terras e o domínio das rotas comerciais. A cultura dominante era profundamente politeísta. Cada povo adorava seus próprios deuses, erguendo altares a divindades locais e estrangeiras. Mas foi nesse cenário caótico e repleto de idolatria que surgiu uma figura surpreendente: Melquisedeque. Diferente de todos os reis daquela época, ele não era apenas um governante. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, o único Deus verdadeiro, num tempo em que o monoteísmo era raro e praticamente esquecido entre os povos. A sua história aparece brevemente em Gênesis 14. Após vencer uma batalha contra reis invasores, Abraão retorna com os despojos da guerra. E é nesse momento que Melquisedeque surge misteriosamente. Ele se aproxima de Abraão trazendo pão e vinho, oferece uma bênção ao patriarca e, em sinal de respeito e reconhecimento espiritual, Abraão entrega a ele o dízimo de tudo o que havia conquistado. E tão repentinamente quanto apareceu, Melquisedeque desaparece da cena bíblica. Mas séculos depois, sua figura ressurge em um dos salmos mais messiânicos das Escrituras. No Salmo 110, o rei Davi profetiza a respeito do Messias dizendo: "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." No Novo Testamento, essa profecia é retomada com profundidade. O autor da carta aos Hebreus dedica um capítulo inteiro a explorar o significado de Melquisedeque. E é ali, em Hebreus 7, que encontramos uma das descrições mais misteriosas da Bíblia. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Essas palavras abriram espaço para muitas interpretações. Alguns estudiosos acreditam que Melquisedeque seria uma teofania, ou seja, uma manifestação pré-encarnada de Cristo no Antigo Testamento. Outros entendem essa descrição como simbólica, indicando que Melquisedeque não dependia de linhagem sacerdotal, como os levitas, mas representava uma autoridade espiritual única, eterna e superior, apontando para o sacerdócio perfeito de Jesus. Independentemente da interpretação, uma coisa é certa: Melquisedeque continua sendo um dos personagens mais enigmáticos das Escrituras. Sua vida e seu papel transcendem o tempo e continuam a levantar perguntas até hoje. E assim, vimos 3 homens extraordinários, cujas histórias desafiaram o curso natural da existência. Enoque, que andou com Deus e foi levado antes de conhecer a morte. Elias, o profeta do fogo, que subiu aos céus em um redemoinho. E Melquisedeque, o rei sacerdote sem origem ou fim conhecidos, símbolo de um sacerdócio eterno. Suas trajetórias nos lembram que há realidades além da nossa compreensão e que aqueles que caminham com Deus, confiam em sua palavra e vivem em obediência, podem experimentar dimensões da fé que ultrapassam as limitações desta vida. E você está caminhando com Deus? Está buscando essa intimidade? Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém e continue conosco nessa jornada de fé,
mistério e revelação.